Olá, muito boa noite. Cá estamos nós mais uma vez da nossa casa. Como podem ver, hoje mudámos de local. Estamos aqui de novo no Acontece no Centro Espírita para falar mais um pouco consigo. Hoje vamos falar sobre um tema do qual a Regina já mencionou numa mensagem que enviou. Mas antes disso... Boa noite, Regina. Boa noite. Boa noite. Antes disso, perguntar... Sim. Estejam-nos a ouvir bem, exatamente, não é? Perguntar-vos exatamente isso. Se nos ouvem bem, como é que está em termos de som, como é que estamos com a imagem, para nós podermos, de alguma forma, se houver necessidade, antes de iniciarmos a conversa que nos traz hoje aqui, para podermos, eventualmente, até mudar alguma coisa. Portanto, veja lá então se está tudo bem, se o som está bom, já temos alguém a acompanhar-nos. A Catarina, a nossa tia, está tudo bem com o som? Imagem, está tudo bem por aí? Esperemos que sim. Ok. Bem, olha, Regina, hoje vamos falar sobre um tema que, ao fim e ao cabo, algo sobre o qual os espíritas não dependem, mas que nos acompanha, vamos falar sobre a mediunidade, não é? Que tipo de mediunidades existem? As pessoas que muitas vezes se perguntam, deixem-me chegar um bocadinho para aqui, se não estou a fugir da câmara, se realmente são médiums, se não são médiums, que tipo de médiums é que são, quando não sabem, mas que sentem alguma coisa, o que é que devem fazer. Isto partindo do princípio que nós lançámos um repto, portanto, que nos enviassem algumas mensagens, a falarem sobre experiências ou situações, não é? E até porque muitas pessoas têm comentado que agora houve-se vários comentários de nossos companheiros, até que são espíritas, outros que até não partilham desse ideal, mas comentam nas redes sociais e entre nós há conversa, os centros estão fechados, como é que nós fazemos? Tem-nos acontecido experiências assim inusitadas em casa, acontece isto, tivemos aquilo, e agora quem é que nos vai ajudar? Os centros espíritas fecharam, não nos podem ajudar, quem é que nos vai esclarecer sobre isto? E mediante esse reto e vendo que as pessoas estão com necessidade de sentir ajuda, de lhes ser explicados, pronto, aqui estamos nós, não é? Ora, e vamos tentar realmente explicar dentro das nossas possibilidades o que conseguirmos explicar, o que conseguirmos transmitir, será sempre muito bom. Olha, nós temos recebido, conforme pedimos, e realmente... quem nos acompanha já tem interagido connosco nesse sentido, o que é extremamente bom, e pedimos que a quem nos escuta, quem nos acompanha com mais frequência, não hesitem, façam-no também, enviem-nos as vossas propostas, as vossas perguntas para o nosso e-mail, acontece no centroespírita@gmail.com, ou então por mensagem aqui para a página do Acontece no Centro Espírita no Facebook, através da TV Espírita, através do YouTube, porque posteriormente a terminarmos o programa de hoje, como sempre, iremos partilhar no YouTube. E como eu estava a dizer, nós temos recebido então algumas das mensagens de pessoas que buscam esclarecimento, como é óbvio, não é? E o campo da mediunidade, que é tão vasto, não é? Existem sempre muitas questões, muitas dúvidas. A maior preocupação é saber se os filhos, uma vez que sendo mais pequenitos, mais jovens, não é? Se de alguma forma muitas perguntas são médiums, não é? Questões sobre com os filhos, até porque nós sabemos, segundo diz a doutrina, que até uma certa idade as crianças têm mais aquela propensão a verem ou a escutarem. Exato, não é? Já falámos muito isso. Exatamente. Que há muito essa situação na infância. E nós, apesar de em alguns programas abordarmos, hoje temos que voltar a falar, até porque há cerca de 10 minutos acabámos de receber mais uma mensagem de uma companheira nossa que nos fala numa questão relacionada com o seu filho que tem 13 anos. Portanto, exatamente.
é sempre um assunto Não, e é importante, a abordar, é importante falarmos sobre estas coisas. Realmente as pessoas, principalmente os que são médiums, questionam-se às vezes como agir e como reagir no caso das crianças, de que forma é que podem ajudá-las de alguma forma a ultrapassar estas situações. Uma questão que se coloca isto para já, para podermos de alguma forma abrir o programa de hoje a falar sobre a mediunidade, Regina, vamos falar sobre os tipos de mediunidade que existem, não é? Pois, porque ainda são alguns. Antes é preciso saber o que é a mediunidade, Exatamente. não é? Porque antes é preciso ver que há quem veja na mediunidade um fenómeno, algo fantástico, algo sobrenatural. E se nós olharmos para a mediunidade como algo inexplicável, porque era assim que via a antiguidade, por exemplo, e vamos ser mais objetivos, nós hoje em dia, no presente, já conhecemos muitas leis que regem a natureza. Uma delas é a lei da relatividade, não é? Portanto, se eu pegar, por exemplo, neste livro, não é? E se eu deixar cair, o que é que lhe acontece? Ele cai. Toda a gente sabe, hoje em dia, que existe uma lei, que é a lei da gravidade, e que quando nós deixamos cair um objeto, não é? Se o largarmos, ele cai ao chão, não é? Porquê? Porque há uma força que faz com que tudo seja centrifugado, digamos assim, ao solo, não é? Puxa os objetos para o solo. Ora, esta lei, há muitos e muitos anos, ou seja, séculos atrás, não era conhecida, não sabíamos nada de leis. Por isso, se hoje em dia nós virmos, por exemplo, este livro a voar, não é? Sem o meu auxílio, o que é que nós vamos dizer? É um fenómeno sobrenatural. Porquê? Porque nós achamos que é impossível que um livro voe, não é? Nós sabemos que a lei da natureza, a lei que é natural, é de que o livro não caia, é que o livro caia ao chão. Então, ou há um truque por detrás, ou algo existe. Os antigos diriam que era sobrenatural. Porquê? Porque eles não conheciam as leis da natureza e então tudo que não fosse natural era sobrenatural. Era fantástico, era algo do maravilhoso, do inexplicável. Ora, a doutrina espírita veio trazer explicação para este fenómeno. Se, por sinal, de repente virmos um livro levantar voo e ser atirado ao chão, o espiritismo tem explicações para isso. Então, nós podemos dizer, já de antemão, que é algo que não é natural, seria, portanto, paranormal. No entanto, o espiritismo, com a explicação que dá, é de que existe uma ação, uma conjugação de energias entre aquele que é o emissor, que é o médium, que tem um fluido muito específico, e o espírito, que também se aproveita de um fluido universal para fazer uma ação sobre a matéria, que neste caso seria o livro, e faz com que o livro voe. Esta é a explicação que o espiritismo dá e que está dentro das leis da natureza. Exatamente. Ora, quando falamos de mediunidade, falamos sempre de duas coisas, mas temos que sempre crer e temos que sempre saber e ter conhecimento na existência do espírito. Sem a existência do espírito, nós não podemos chegar ao conceito de mediunidade. Para haver mediunidade, tem que haver um emissor e um receptor. Tem que haver dois sujeitos. Porque senão, imagine que era só eu, então aí seria animismo. Ou seja, já seria um fenómeno anímico, porque seria apenas eu a fazê-lo. Olha, vou-vos dar um exemplo. Há muitos anos, não sei se ouviram falar no Uri Geller. O Uri Geller era um homem... eu não. Ele conseguia, através da mente, dobrar metais. Tanto que ele fazia, por exemplo, apresentações ao público em que ele pegava em garfos e assim, e conseguia, e há imagens disso na televisão. Há um fenómeno mediúnico? Não, há um fenómeno anímico, porque apenas ele, através da sua ação
mental e do fluido e do magnetismo que ele tem, ele conseguia impor esse magnetismo aos materiais. Portanto, não há ação de um outro sujeito, Exato. dos espíritos. Então, parece que nos temos que esclarecer que a mediunidade é um fenómeno para o qual é preciso a intervenção de um espírito que se tenta comunicar com outro espírito, que somos nós, encarnados em corpo físico. Certo? Exatamente. Pronto. Depois, então, vamos falar sobre os médiuns e que tipo de médiuns nós conhecemos. Antes de falar sobre o tipo de médiuns, será que somos todos médiuns? Também é uma questão que se coloca, não é? Pois, se formos a ver, é assim, o que dizem os espíritos, o que disseram Allan Kardec, é que, no fundo, todos nós sentimos a influência dos espíritos. Todos nós sentimos algum dia, em algum momento, a influência dos espíritos. Mas uma coisa é nós sentirmos a influência deles. Outra coisa é sermos médiuns. E o médium pressupõe alguém que recebe, sente a presença, vê a presença de espíritos, recebe a comunicação de espíritos e a transmite. Não é? Exatamente. Ou a entende ou a compreende, pode eventualmente, e depois também tem que haver uma ação da parte do médium de desejar realmente transmitir alguma coisa, não é? Ou de se fazer sentir, ou de mostrar a sua presença. Mas nem todos, na verdade, somos médiuns, porque apesar de termos sensações, nós não conseguimos perceber nem de que se trata, não conseguimos entender o que é, ou sentir, ou haver ali qualquer tipo de comunicação. Portanto, esses diríamos que sim, que serão uma espécie de sensitivos, mas sensitivos que ainda deveriam aprofundar um pouco mais esse tipo de sensações para realmente vir a desenvolver a sua mediunidade. O mais comum é sermos médiuns de psicofonia ou não? Não, pronto. Então, já estás a falar do tipo de médiuns. Nós temos os médiuns físicos e os intelectuais. Exato. Os médiuns físicos são aqueles que nós conhecemos como os que conseguem, através da sua ação, não é? Juntamente com os espíritos que desejam se comunicar e que querem usar esse fluido, tal e qual como expliquei há pouco em relação ao livro, fazem, portanto, eles conseguem fazer com que a matéria reaja de forma menos natural, ou seja, conseguem deslocar moedas, conseguem levantar, bater com as portas, deitar janelas abaixo, atirar pedras aos telhados, enfim, esses efeitos físicos precisam da intervenção e da presença de um médium muito especial, que é o médium de efeitos físicos. Exatamente. O que quer dizer que nem todos os espíritos que entram dentro de uma casa ou de um local qualquer querem dar uns pontapés nas portas, podem fazer. Aliás, isso é muito visível no filme Ghost. Exato. Mas não sei se lembras. Lembro-me perfeitamente. Do filme Ghost, ele queria comunicar com a esposa, não é? E não conseguia. Aliás, aí notou-se que ele inclusivamente queria tocar nas coisas e não conseguia tocar, porque encontrou um outro espírito que realmente o conseguia fazer e ele não. Mas para isso, para efeitos físicos, também é necessário ter-se um fluido, não é? É um fluido próprio do médium. Por isso, ectoplasma, exatamente. Sim. Mas a questão do ectoplasma, já no tempo de Kardec ainda não tinha sido falado, não é? Foi muito mais tarde, mas realmente depois Charles Richer veio a estudar esse fluido que saía e que se via que saía dos médiuns e deu-lhe o nome de ectoplasma. Exatamente. Mas falávamos nós, os mais conhecidos atualmente são, e Allan Kardec tem uma lista enorme no livro dos médiuns, dos vários tipos de médiuns. Nós temos, dentro dos intelectuais, os médiuns falantes, que são aqueles que usualmente hoje dizemos que são médiuns de psicofonia. O que é um médium de psicofonia? O que é um médium falante? Um médium falante transmite verbalmente a mensagem do espírito. Exatamente. O espírito coloca-se a seu lado, está próximo e pretende transmitir uma mensagem. Então, o médium
Pode estar consciente, pode estar semiconsciente, pode estar inconsciente. Se estiver semiconsciente, ele entende um pouco da mensagem que transmitiu, mas depois de receber a mensagem esquece. Se estiver consciente, ele ouve mentalmente toda a mensagem e está a transmitir ao mesmo tempo. Enquanto que o inconsciente, ele está num estado, digamos, de um maior adormecimento intelectual, ou seja, ele está como que adormecido. Exatamente. E transmite a mensagem, mas não se recorda depois de a ter dito. Depois temos os médiuns escreventes, que hoje em dia se tornaram conhecidos como psicógrafos. Também dentro dos médiuns escreventes, que são aqueles que escrevem, temos os mecânicos, como era o Chico Xavier, exatamente. E muitos outros. Temos os médiuns semimecânicos e temos também intuitivos, ou seja, ouve de forma intelectual a mensagem e depois escreve aquilo que está a ouvir, não é? O que, de certa forma, tanto pode ter maior facilidade em escrever, como, por exemplo, falar a mensagem. Depois temos os videntes, que são aqueles que veem os espíritos. Ainda temos os sensitivos, que sentem os espíritos, mas aqui vamos voltar a fazer a distinção. Quando falamos de médiuns sensitivos, não é só o sentir qualquer coisa. Allan Kardec diz que os sensitivos normalmente são todos os médiuns. Ou seja, todos os médiuns, sejam eles falantes, escreventes, videntes, são sensitivos. Porquê? Porque eles sentem a proximidade, não é, dos espíritos. Ora, o sensitivo, que é só sensitivo, que sente um arrepio, que sente qualquer coisinha assim na cabeça, ou assim, como que alguém a passar-lhe a mão, ou então um mal-estar repentino, esses podem desenvolver a sua mediunidade e começar a perceber que quando são espíritos bons, quando são espíritos simpáticos, têm uma sensação agradável. Quando são espíritos menos bons, ignorantes, maldosos, então a sensação é mais desagradável. São aí que se sentem aqueles arrepios, aqueles mal-estares, pessoas que sentem fortes dores de cabeça, etc. Exatamente. Aliás, a Igreja, eu vou-te deixando de falar, porque realmente tu consegues explicar perfeitamente isto. Deixa-me, antes de dizer aquilo que eu ia dizer, pedir a quem nos acompanha, porque eu tenho acompanhado aqui algumas mensagens, realmente estão aqui algumas questões, algumas perguntas que nós iremos tentar responder antes do final do programa, até porque ainda não estão muito bem encaixadas no tema de hoje, mas à Stella, à Sónia, seguramente que nós iremos responder, tentar responder pelo menos algumas destas questões. Se não for hoje, iremos passar para um próximo programa. Portanto, só para vos dizer isso, mas como eu ia dizendo, a própria Igreja tem hoje, e comemora-se agora, isto até porque estamos no período em que se comemora Fátima, não é? Sim. A peregrinação a Fátima, os pastorinhos, que realmente eles também eram médiuns, videntes. Um era audiente. Exatamente, ouvia. E o outro falava. Falava, exatamente. Portanto, até a própria Igreja, de alguma forma, vem provar que realmente a mediunidade é um facto. Ora, mas nós temos alguns dos nossos ouvintes, sim, companheiros que nos vêm, que nos pediram ajuda, então. Que nos pediram alguma ajuda, e eu vou passar a ler aqui um resumo das questões que eles nos colocaram. Portanto, o André, um seguidor do nosso programa, André, boa noite, e eu penso que estará também a ouvir. Ele gostava que nós tentássemos esclarecer uma situação pela qual a família passa. Então, ele esteve já ligado à doutrina espírita, ao centro espírita, até se deslocar para o estrangeiro. Agora, não tendo possibilidade, teve que, de uma forma, digamos que obrigatória, afastar-se. E, portanto, ele tem uma situação em casa que é a filha de 4 anos que tem visto um espírito feminino, portanto, na casa. Agora vê-o no quarto, isto muito resumidamente,
quadros caem das paredes, mas não caem só encostados às paredes, não, caem mesmo para longe da parede, que inclusivamente numa filmagem foi possível ver isso, e inclusivamente foi possível ver que por cima da criança se encontra uma luz forte, branca. Diz que também se ouvem as portas a bater, passos no corredor, portanto o natural quando se tem inclusivamente parque é natural, é fácil, alguém a caminhar faz aquele barulho característico, e ele tem algum receio. Ele já foi doutrinador, tem um irmão que é médium de psicofonia, obviamente que se calhar deveriam manter de alguma forma, eu não vos digo um trabalho consequente, mas deveriam de alguma forma poder esclarecer, uma vez que não estão longe, afastados do centro espírita, deveriam tentar, uma vez que o André é doutrinador e o irmão é médium, por que não tentar perceber que tipo de espírito, às vezes podem ser espíritos brincalhões, não é? Perceber que tipo de espírito e de alguma forma esclarecer. Mas ele diz que já tem algum receio de inclusivamente encetar algum tipo de comunicação com estes espíritos. Neste caso, é assim, já está ao corrente de que existe a vida depois da morte, já está ao corrente de que é um espírito que se manifesta lá em casa, não é? Também sabe que as crianças, especialmente esta criança, ainda é muito pequena, tem mais facilidade de ver os espíritos, pode eventualmente, e por cá realmente até gravação e tudo, há manifestação física, não é? O espírito que está a tentar comunicar está a querer chamar a atenção. E, normalmente, quando está a chamar a atenção é ou porque quer transmitir uma mensagem diretamente à família, ou porque quer que aqueles daquela família valorizem aquele assunto para lhe dar atenção e depois conversarem sobre ele e ir em busca de esclarecimento. Dada a situação, devemos dizer o seguinte, que se ele já tinha conhecimento do espiritismo, já frequentava, já está esclarecido, apesar de que a companheira talvez não esteja dentro dos mesmos conhecimentos, mas ela própria também está cheia de medo, ora, a altura ideal é evitar o medo, combater o medo, e estamos aqui perante uma situação em que o casal se deve sentar, deve conversar sobre o assunto, claramente de uma forma natural, ou seja, existe um livro dos espíritos, porque não conversarmos e falarmos sobre o assunto. Depois, o que é natural de se fazer é conversar com o próprio espírito. E para isso, quais são as formas de nós falarmos com os espíritos? É orarmos, é conversarmos mentalmente com eles. Ora, estas situações terminam assim que os espíritos que estão-se a tentar manifestar viram que se sentou a família, que já está a dar atenção e que então percebeu que vão conversar com ele e vão se dedicar ao estudo da vida depois da morte. Porquê isto tão importante? Estamos numa altura em que estamos todos em casa. A altura ideal para nós mudarmos comportamentos, para deixarmos o que está para trás, o ontem. Não interessa se deixou de participar, deixou de se preocupar com o espiritismo, com a filosofia, com a vida. O que está para trás, está para trás. Agora o que importa é o dia presente. E então no presente, está consciente disto, vamos falar com aquele espírito que se está a comunicar, dizer o que entendemos que se quer comunicar, não há que ter medo, porque pode ser uma mãe que já partiu, um avô, uma tia, alguém chegada que apenas quer dizer assim, olha, estou aqui, lembram-se que a vida existe depois da morte, façam por se modificar enquanto pessoas e então orem por mim, pelos outros, etc. Ou seja, deixar no esquecimento, se calhar, às vezes, pode complicar ainda mais a situação. Portanto, André, muitas vezes, mesmo, imaginemos que vocês não querem, de alguma forma, que ele se comunique através do irmão, ou porque a possibilidade pode ser remota, o irmão pode não estar sempre presente, poderão, por que não também, de uma forma mental,
até às vezes com uma oração, com uma prece, pedir para que esses espíritos, ou para que os vossos guias, os irmãos que vos acompanham lá, porque todos nós temos, graças a Deus, felizmente, espíritos que nos acompanham do outro lado, diariamente, que tentem de alguma forma esclarecer esses irmãos que provocam, ao fim e ao cabo, esses efeitos físicos e que, pelos vistos, amedrontam. Ora, estamos aqui com alguma dificuldade. Esperemos que... Eu gostava que tivéssemos um feedback da vossa parte, porque, pelos vistos, isto foi ao ar. Digam-nos só se continuamos no ar, se não... Deus do céu. Isto não pode ser. Terminar o vídeo em direto é preferível terminar. Termina, amor. Continuam-nos a ver, é que nós não estamos a ver a imagem aqui, pedimos imensa desculpa, gostávamos que nos dessem só esse feedback. Está tudo ok? Ok, então se calhar é problema mesmo aqui da nossa câmara, nós não nos estamos a ver, mas estamos a falar com vocês, isso é que é extremamente importante. Portanto, André, era aquilo que eu dizia, às vezes uma prece também é importante, pedir mesmo que os irmãos vos possam acompanhar. Ora bem, estamos a dizer que estamos a ver e a ouvir bem, portanto é problema técnico nosso, não tem problema, nós vamos continuar sem nos vermos. Olha, Regina, eu queria voltar aqui atrás só para... nós temos aqui um companheiro, o Mário, que nos fala aqui qualquer coisa, que nos diz: olá, boa noite, Kardec... será que Kardec não é do passado? Naquele tempo, sim... seria necessário uns mais... Bom, não é muito... Não se consegue entender muito esta mensagem. Portanto, nós vamos continuar então. Vamos falar aqui vamos falar sobre a nossa companheira Elizabeth, outra situação, exatamente. Sim. Eu peço desculpa que isto é uma atrapalhada, como ficámos sem câmara, eu achei que não estávamos no ar, mas ainda bem que estamos. Ora, então vá lá. A Elizabeth escreveu-nos a contar que sempre que vê algo que lhe desperta a sensibilidade, começa a chorar. Alguma coisa, até na televisão, alguma situação mais complicada. Começa a chorar sem se conseguir controlar. Algo que ocorre já há muitos anos e não entende porquê. Ela pergunta, Regina, se será realmente médium. O que, de alguma forma... Já falámos, de certa forma, explicámos isso. Realmente, nós podemos ser sensitivos e não ser necessariamente médiums. Às vezes é preciso não confundir as questões da impressionalidade puramente físicas, que há pessoas que realmente com determinados filmes, com determinadas situações da vida comum, não é, mais impressionáveis, e então elas próprias se impressionam e sentem bastante de forma emocional. Tem mais a ver com as emoções do que propriamente com o sentir, a proximidade dos espíritos. Mas a própria pessoa também deve, ela, através de uma autoavaliação, de um autoconhecimento, verificar o que é que está a passar. Porque é assim, quando somos sensitivos, tanto choramos como temos vontade de rir, tanto sentimos a presença de bons amigos espirituais, como sentimos a presença daqueles que não gostam de nós. É esse o médium sensitivo, ele sente tudo aquilo que o envolve. Se por sinal é apenas uma questão emocional, pois, e muito bem, é bom nós termos essas emoções, porque significa que nos preocupamos com os outros, significa que nós vivenciamos o sofrimento dos outros, mas também temos que nos desligar, não é, dessas sensações e colocar o nosso pensamento mais lá para cima, mais dirigido, mais bem orientado, para as coisas boas que nos dão alegria, porque os espíritos bons não são espíritos infelizes, são espíritos felizes,
são espíritos alegres, não é? Exatamente. Olha, a Maria escreve-nos também e diz que se sente perseguida por uma entidade que a tem prejudicado. Inclusivamente faz com que ela se afaste das pessoas. Sente-se de alguma forma subjugada a um espírito que, segundo ela, a obriga a não contar a ninguém, porque com a ameaça de que ela ficará doente ou qualquer coisa do género. Portanto, ela pede-nos ajuda. O que é que a Maria pode fazer nessa situação? Pois, realmente é assim, a questão que nos é narrada é uma situação de mediunidade, visto que não só ela vê, a senhora que nos contactou, não só ela vê, como comunica, como conversa com os espíritos, depois sente que os espíritos orientam e controlam a sua vida, portanto está num processo daquilo que nós chamamos de obsessão. Este processo de obsessão é quando a pessoa já não consegue pôr de lado aquele pensamento constante, diário, que leva a pessoa quase a tornar-se numa marioneta, digamos assim, do próprio espírito. Mas é assim, não é o espírito o culpado, nem é a médium a vítima. Na verdade, a médium sintonizou-se com aquele espírito, porque senão ele não teria lugar onde se acolher. Então, esta médium urgentemente tem que cultivar o hábito da prece, da oração, pedir auxílio aos seus amigos, ao seu anjo da guarda, ao seu protetor, visto que esta pessoa não nos disse qual é a religião, a sua religião, não, mas falou-nos num pedido de ajuda, visto que os centros espíritas também estão fechados. Portanto, o que é que ela tem que fazer? O Evangelho no lar. Quando diz o Evangelho, ou pega na Bíblia, ou pega num livro de mensagens que tenha edificantes em casa, enfim, e faz uma prece, pede ajuda e, ao mesmo tempo, já que conversa e ouve e escuta aquele espírito, pergunta-lhe o porquê de estar a fazer aquilo, que ela neste momento não é a pessoa, se calhar, que ele julga, que ela vai se modificar, que a pessoa está-se a esforçar para ser alguém melhor e então, quem sabe, aos bocadinhos ele consiga entendê-la melhor, pede a proteção do seu anjo da guarda e vai aliviando, digamos, essas sensações que a fazem perder-se, fazem sentir-se que está louca, que está doente. E depois, não esteja sozinha. Se é uma pessoa só, refugie-se com amigos, converse com amigos sobre o assunto, peça-lhes ajuda, porque isso é muito importante. Se está sozinha, se não tem com quem estar, evite a todo custo, não é? Ter esses pensamentos. Por exemplo, de repente, vem naquele pensamento, a entidade pede para fazer determinada coisa que sabe que não é bom para si, transforma esse pensamento noutro. Quanto mais não seja, liga a televisão, ponha num programa bonito, do Cosmos, por exemplo, ou pegue num livro e leia algo bom e salutar, que vai cortar imediatamente aquele pensamento que lhe está a oprimir o dia-a-dia. Olha, vamos com um pouco mais de 30 minutos de programa. Eu vou ler aqui uma questão colocada pela Maria Antónia. Boa noite, podia-me dizer o que se passa quando alguém ouve chamar? O meu filho a cada passo vem ter comigo e diz que eu chamei. Isso acontece muitas vezes. Ou seja, eu depreendo que o filho diz que chamou e que possivelmente a Maria não chamou. O que é que acontece nestas situações? Isso é possível, como é lógico, não é? Pronto, então tudo depende da situação, não sei bem o que ocorreu, mas eu há tempos até contei que eu própria com a minha mãe aconteceu isso. A minha mãe pensar que eu estava acordada, eu estava a dormir, eu ouvia-a chamar e afinal eu estava acordada, mas era em espírito. Ora, a voz que ele ouve, a criança, pode não ser a voz da mãe, pode ser outra voz, estamos nós a supor, nada disto é certo sem nós realmente conhecermos a situação.
Isso pode acontecer, está a dormir e de repente houve uma voz a sussurrar de alguém, de um espírito amigo, porque a crianças, como já falámos, normalmente as crianças até aos 6, 7 anos, é muito usual elas terem esta facilidade de ouvir, ver espíritos amigos. Normalmente são amigos que a visitam, porque nisso Deus tem o cuidado de proteger as crianças nesta fase da vida. Então, é natural que possa realmente estar a ouvir e não há que se preocupar com isso, apenas dizer-lhe que, olha, não fui eu, deve ter sido alguém, algum amigo, alguma amiga que chamou por ti, provavelmente só para dizer boa noite e que gosta muito de ti, porque nós pais também temos o dever de compor as coisas de forma a que nunca se passe para a criança o medo da espiritualidade. Exatamente. Olha, Regina, a Helena Ramos pergunta-nos o que é também um tipo de mediunidade, não é? Ela pergunta-nos o que é que nós achamos do fenómeno do copo que gira numa mesa. Obviamente que já falámos sobre efeitos físicos. Exatamente. Portanto, o copo que gira numa mesa, tendo em conta que o copo não tem qualquer toque de ninguém que está à sua volta, exige que, para se mexer, esteja presente um médium de efeitos físicos. Ora, é preciso atenção, e agora vamos reportar aos conselhos que Allan Kardec dá no livro dos médiuns, que são os cuidados a ter com a mediunidade. Nós sabemos que os médiuns têm que estar, como vamos dizer, muito bem prevenidos. Ora, aqueles que evocam os espíritos apenas por frivolidades, apenas por questões de divertimento, esses espíritos já sabem que estão a evocar, essas pessoas já sabem que estão a evocar espíritos que são, são maus, são ignorantes, são brincalhões e de nada útil vão obter deles, a não ser que eles, achando graça, não vos larguem mais o lar. Portanto, as brincadeiras dos copos, tal como se fazia no século XIX também, as mesas girantes, que as mesas levantavam e baixavam, ou as reuniões com prancheta, ou aquele jogo, ou GIA, ou Ouija, ou lá como se chama, e todos esses tipos de jogos têm sempre fins que são frívolos, não é? Portanto, são lúdicos, nada de bom pode sair dali. Portanto, um médium, se está presente numa reunião dessas, já sabe que vai sofrer depois as consequências. E essas consequências os espíritos sabem qual deles é o médium e não vão largar mais. Só que é assim, não vão largar mais não é para ter medo, é para saber que esses espíritos não têm nada de bom para oferecer. Ok? Então, para que chamá-los? A questão coloca-se assim, né? Nós, por exemplo, quando temos um problema na nossa cozinha, e nós chamamos um canalizador, porque é um canalizador que nós precisamos para nos tratar do problema da cozinha. Nós não vamos chamar, por exemplo, um informático, porque não precisamos do informático para nada, porque ele não nos vai resolver nada. Sim, o problema na cozinha, assim, obviamente, é um problema de canalização, se tivermos um... Ok, não é? Isto quer dizer que se nós não queremos que venha por aí um espírito a incomodar-nos e a atirar com as coisas lá em casa, a bater com as portas, então não vamos fazer uma reunião. É isso mesmo, tipo. Mário, são espíritos brincalhões. Olha, e a Cristina diz-nos, gostaria de saber o que quer dizer sonhar com pessoas que já morreram, mas que estão vivas a falar com ela. Ou seja, isso acontece muito, cada vez que nós sonhamos, então, pode acontecer perfeitamente. Sim, ou seja, a pessoa já morreu, já perdeu o corpo físico, mas como a morte só existe para o corpo, como a alma continua viva, o espírito sobreexiste à morte do corpo, o que é que acontece durante o sono? Nós todos os dias morremos. Nós, quando adormecemos, o nosso corpo fica em relaxamento absoluto e o nosso espírito, a nossa alma, liberta-se e pode ir passear, conversar com os nossos entes queridos, o que é maravilhoso. Se, por sinal, fala com pessoas, amigos ou familiares que já partiram, é muito natural que sejam reais.
essas conversas devem ser reais. Pode olhar para elas como conversas que estão a acontecer não na sua sala, não no mundo físico, mas numa sala de uma cidade espiritual ou de um lugar na espiritualidade. Olha, quase a terminarmos, já vamos com 40 minutos, e agradecemos às pessoas que ainda se mantêm aqui junto a nós, e são quase 70. Muitas pessoas queixam-se da influência negativa dos espíritos. Alguns deles ignorantes, malfeitores. Aliás, normalmente quando nos fazem mal, seguramente que não são bons espíritos, com toda a certeza. Como é que se devem proteger? Bom, destas situações, claro? A maior proteção é realmente o bom pensamento. Todo aquele que tem bons pensamentos está automaticamente protegido. Allan Kardec perguntou aos espíritos qual seria o médium perfeito. E os espíritos disseram: bom, temos que ver que perfeito não há ninguém na Terra. Mas o médium, na nossa ótica, mais perfeito seria aquele que os espíritos, digamos, levianos ou malignos, não teriam sequer a ousadia de se aproximar para os enganar. Ora, sendo assim, diríamos que aquele médium, e depois Kardec reflete sobre isso, aquele médium que realmente é menos vezes enganado é aquele médium mais bem influenciado. Porquê? Porque tem bons pensamentos e por ter quase sempre ou diariamente os bons pensamentos, ele não permite a ação daqueles que lhe o tentam influenciar negativamente. Portanto, a questão da influência tem muito a ver com isso. É o nosso pensamento e é automaticamente os nossos sentimentos. Se os nossos sentimentos são bons, são puros, se nós desejamos realmente o bem, pondo de lado o egoísmo, pondo de lado o nosso orgulho, nós podemos ser boas pessoas, evoluirmos mais moralmente e sermos bons médiuns, não é? Exatamente. E as companhias que passarão a fazer parte do nosso dia-a-dia serão seguramente outras. Obviamente que para os médiuns, trabalhadores em centros espíritas, e fica aqui o conselho, se é médium e se deseja de alguma forma trabalhar como médium, faça-o num centro espírita. Não o faça em casa, não o faça num outro sítio qualquer. Primeiro porque, de alguma forma, o ambiente tem que ser criado. E num centro espírita já existem, qualquer que seja, já existem essas condições, não é? Ambiente, onde tem que existir prece, meditação, para que inclusivamente os espíritos que se quiserem manifestar ou que se querem manifestar, que seguramente muitos deles, ou na sua grande maioria, são sofredores, para que já estejam envolvidos, porque existe também um trabalho, não é só do lado de cá, não é só aqui na Terra, mas também com a ajuda de um grupo já formado do lado de lá, um grupo de espíritos que vai acompanhando estes mesmos trabalhos e, portanto, o conselho é esse. Se sente que pode ou que tem mediunidade e que quer desenvolver, não o faça em casa. Não o faça em casa porque pode trazer complicações muito graves para a família, para um ambiente familiar. Pode provocar situações muito complicadas e, portanto, não se aconselha a que o faça. Os centros espíritas, em breve, irão reabrir por todo o país, por todo o mundo. Eu não sei, eventualmente no Brasil não deverão estar todos encerrados. Aqui por Portugal eles vão reabrir em breve. Se pretender, junte-se a nós, ou na Seve, ou num outro qualquer centro espírita, porque há muitos centros espíritas espalhados pelo nosso país, desde o Algarve até Viana do Castelo, até ao norte, e portanto faça-o dessa forma, porque realmente é importante, e principalmente quando nesta fase em que vai iniciar a sua mediunidade, ser ajudado ou ajudada, esclarecido, como controlar
Portanto, é tudo uma série de situações que nos centros espíritas Eu isso ainda acontece. gostaria só de dizer algo Sim, sim. em relação à questão que é, de certa forma, há um mito de que aquele médium que é, pronto, que é um médium de escrevente ou falante ou assim, que vê espíritos, que tem obsessores, que não consegue controlar a sua mediunidade. Isso não é verdadeiro. Normalmente a gente diz isso, não consegue controlar, eu não consigo, e ele manda para ali, eu faço, eu a qualquer hora tenho que receber um espírito, nem pensar. Nós é que somos donos da nossa vida, cada um de si próprio, e Deus não permite que os espíritos nos tratem como marionetes, só se nós quisermos. E este nós quisermos é verdadeiramente vigiar o nosso pensamento. Porque nada adianta dizer assim, mas ele não pode, e eu não mudo nada, e eu até gosto daquilo, gosto às vezes do espalhafato e de fazer aquelas coisas. Portanto, se nós temos situações assim de maior desequilíbrio, nós podemos controlá-las e nós podemos dizer não, basta, só na altura em que vou para uma reunião no centro espírita ou só em determinado dia da semana é que eu vou ouvir as comunicações que têm para me fazer. Pronto, eu julgo que era importante também dar esse esclarecimento. Não será demais dizer que, na realidade, e principalmente nesta fase em que estamos, há muitos espíritos que se querem comunicar. Isso é uma verdade. E muitos espíritos que até querem transmitir mensagens que são mensagens dignificantes para nós, mensagens que nós precisamos de ouvir. O mundo atravessa uma fase extremamente complicada a todos os níveis. Ainda há pouco, uma das nossas telespectadoras, das nossas companheiras, colocava uma questão que não tem muito a ver, ou até poderá ter, vamos ver, se calhar tem a ver, que tinha, com esta situação que infelizmente aconteceu com a Valentina este fim de semana, não é? E em que pergunta o que é que a espiritualidade diz relativamente a estes casos em que, inclusivamente, está o pai e a madrasta envolvida. Até aí pode haver influência do lado de lá. Pode, nós sabemos, eu recordo-me de duas meninas que frequentaram. O pai ser médium ou ter mediunidade. Nós não podemos falar sobre isso porque é um caso que nós desconhecemos. Claro. Mas posso garantir, por exemplo, que nós no atendimento e nas aulas de educação espírita tivemos, a dada altura, duas irmãs que estavam connosco, apesar dos pais não serem espíritas, elas foram encaminhadas por uma psicóloga para o centro espírita, porque elas viam a toda a hora e viam até coisas menos, espíritos menos simpáticos, e elas contaram-me, por exemplo, que quando a mãe e o pai às vezes tinham discussões, que o pai chegava a bater, infelizmente, na mãe, mas que ao lado do pai se encontravam mais duas figuras masculinas que diziam nomes e que agrediam, tentavam agredir também a mãe e que obrigavam o pai a fazê-lo. Portanto, as duas crianças assistiam a isto, e já não eram assim muito crianças, porque uma tinha 7, 8 anos, a outra já tinha 13 anos, elas assistiam a tudo isto, não só viam aquela discussão, como as outras entidades à sua volta. Portanto, nós não podemos saber, porque infelizmente a maldade humana é muito grande também, portanto não sabemos as histórias de vida de ninguém, mas sabemos que em determinadas alturas, quando há violência, como é óbvio, e espíritos que frequentam um lar que não gostam uns dos outros, acabam por Exatamente. se meter também na confusão. Exatamente. Olha, só se desculpa lá, eu não queria deixar de responder só sim. à Elizabeth, julgo que já respondemos em certa parte, que colocou a questão do filho de 13 anos que vê figuras, vê pessoas atrás de cortinados, fugidias, portanto vê figuras, espíritos, digamos assim, de passagem. Que tipo de mediunidade ele tem? Ora bem, com 13 anos já podemos dizer que talvez esteja a desenvolver a mediunidade de vidência, ou seja, como se ainda mantém e como continua a ver essas figuras, a hora é certa agora de começar a falar com ele, de lhe explicar tudo, e depois, se puder, se estiver próximo a um centro espírita,
ele pode frequentar as aulas do grupo de jovens. Nada melhor do Exatamente. que ele ir para um grupo de jovens e com outros jovens que são Exatamente. muitos conversar sobre este tema. Eu antes de mais queria dizer, porque estão pessoas a perguntar onde é que é o centro ao qual nós frequentamos, é a ASCED, a Associação Social Cultural Espiritualista de Viseu, portanto, em Viseu serão bem-vindos sempre que nos quiserem visitar. Olha, mas deixa-me dizer-te uma coisa curiosa. O meu pai tem uma experiência de veras interessante. Ele, durante muito tempo, deitava-se, apagava as luzes para tentar dormir. E, de repente, a luz do candeeiro de teto acendia. E ele levantava-se, achava estranho, já estava provavelmente de olhos fechados, achava estranho, levantava-se e ia apagar a luz. Deitava-se, virava-se para o outro lado e a luz acendia outra vez. Até que ele percebeu, não, isto é qualquer coisa que andam aqui uns brincalhões. Desligou a luz, deitou-se e disse para com ele, e alto, não fossem eles não ouvir, a partir de agora não me levanto mais. Se quiserem continuar a brincar, continuem. Virou-se para o outro lado e a luz não voltou a acender. Para si que quer iniciar ou que sente que tem mediunidade, conforme explicámos há pouco, Regina, há várias obras da literatura espírita que podem ser lidas. Eu antes de falar, entretanto, já que falaste no teu pai, eu gostava de partilhar só com vocês uma prova que a espiritualidade deu também aos meus pais, de efeitos físicos. Aquela prova é daquelas que não havia como forjá-la, ou seja, a espiritualidade, um espírito que nós desconhecemos, gravou no espelho da casa de banho uma mensagem. E essa mensagem dizia: vos amo. E acontece que, se nós fizermos com a mão, quando há vapor de água, nós depois limpamos e desaparece. Ora, sempre que se ligava a torneira de água quente, a mensagem aparecia. Mas a minha mãe, durante meses, limpou com líquidos, tudo mais, nunca a mensagem desapareceu, senão ao fim de muito e muito tempo. Porquê? Porque ela foi plasmada por trás do espelho. É um caso curioso, que mais uma vez nos vem provar que quando os espíritos nos querem comunicar alguma coisa, eles arranjam forma de o fazer. Exatamente. Portanto, se quiserem se esclarecer mais, nada como o livro dos médiuns. Está cá tudo aquilo que é preciso saber sobre mediunidade, as características da mediunidade, sobre os médiuns, tipos de médiuns, sobre aquilo que deve preocupar um médium, enfim. Tem aqui toda a informação neste livro de Allan Kardec. Exatamente, e ao mesmo tempo que leem o livro dos médiuns, se ainda não leram, por que não, a codificação? Comecem pelo livro dos Espíritos, passem pelo Evangelho e vão ver que tem muito esclarecimento. Todos os livros da codificação, de alguma forma, falam sobre este assunto que é extremamente importante na nossa doutrina. Regina, vamos chegar ao fim, já vamos com mais de 50 minutos. Agradecemos imenso. É sempre um prazer ter-vos aí desse lado e de mais a mais. As respostas nós vamos dar depois. Exatamente. Perguntas. Há algumas questões aqui que pedimos desculpa, não temos já mais tempo para poder responder, mas prometemos que num próximo ou programa. até por resposta de mensagem, nós respondemos às pessoas para não ficarem com as dúvidas. Exatamente. Portanto, mais uma vez, foi um prazer ter estado convosco. Para a semana não será possível fazermos um direto, mas iremos gravar seguramente para poder transmitir o programa de qualquer das formas, mas é sempre muito bom, é sempre muito importante saber que vocês continuam aí desse lado. Muito obrigada. E nós tudo faremos para continuarmos por aqui. Obrigado. Boa noite. Pela vossa presença. Muita paz. Até à próxima semana. Muito boa noite.